Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós começaremos daqui a pouquinho, viu? Então que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aí e já cumprimento vocês nominalmente, ok? Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Sejam todos vocês muito bem-vindos Quinta-feira. a mais um estudo bíblico. Acho que deu eco aqui. Pode falar. Quinta-feira, a semana tem passado aí, né? Voando. Mas estamos entrando aí mais um finalzinho de semana. Enquanto os nossos amados vão se conectando para juntos estudarmos a palavra de Deus, vamos começar cantando. Ronieres e Luzia, boa noite. Bem-vindos. Vocês são hoje os primeiros aí da lista, viu? Sejam todos bem-vindos. O celular de novo, se quiser mexer aqui, porque não está aparecendo os comentários. É mais fácil depois comprar pelos dois. O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor, para que o mundo reconheça que Cristo vive em nós. Temos que fazer diferença neste mundo. Libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento. Em sua grande e perfeita bondade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Pessoal, deixe-me cumprimentar outros tantos que chegaram aí e continuam chegando, não é? Antes que nós cantemos o próximo cântico, o tablet também não estava mostrando as pessoas, não. Bom, então, na verdade, Luzia e o Ronieres não foram os primeiros a chegar, mas estão entre eles. Eu quero cumprimentar aqui a Elaine, a Sidoca,
Noel tá por aí também, normalmente ele é o primeiro a colocar aí, não é? Elaine, Sidoca, Ariane, se o Noel já estiver por aí, Noel também, boa noite. Laís, Dona Zilda, Presbítero Bonora, Dona Elô, Maria Lúcia, Gabi, lá de Mococa, João Inair, lá de Itanhaém, Celso Couto, de São Paulo, Delmarque, Jussiane, meu irmão lá de Vitória, e a Jussiane também. Sejam muito bem-vindos, viu? Rosa Nofre, Rosângela, Dona Dulce, seu Nilson, Will Ramos, esse eu não conheço, deve ser a primeira vez que entra na nossa live. Seja bem-vindo, Will. Elias Feitosa e a Lina Navarro. Agora vejo mais gente aqui. A nossa irmã Lídia, nosso irmão presbítero Garmes, Maria de Jesus e o Claudemir. Boa noite para todos vocês. Vamos cantar mais uma vez. Próximo cântico. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Ele é o Deus da nossa salvação, é a nossa rocha, nossa segurança. E os nossos lábios possam sempre exultar ao nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Os homens, Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Bom, aproveito para cumprimentar ainda nossa irmã Lina Navarro, o Elias Feitosa, Ana Lúcia Onofre, a Lídia já cumprimentei, presbítero Garmes, Claudemir, Ivaldete, Edna e Jean, Robson Quadros e a esposa, que eu, Robson, infelizmente, cometo sempre o pecado de esquecer o nome da sua outra metade, viu? Sejam todos vocês aí muito bem-vindos. Nós vamos orar. Hoje eu estou meio cheio de mãos aqui, porque dei uma ajeitada diferente do normal. Então, é um pouquinho de trabalho de última hora, mas tudo bem. Vamos falar com o nosso Deus. Uma vez nós estamos reunidos para estudar a sua palavra, o propósito hoje é diferente do que nós normalmente fazemos na terça-feira, não é? Então, na terça-feira, o propósito é interceder, é orar, mas nós também vamos aproveitar e vamos orar, tanto no início quanto no final do nosso estudo, que agora, por outro relógio que eu tenho ali, que está muito adiantado, são 7h41. Então nós iremos aqui até, se Deus permitir, espero que vocês nos acompanhem, até 8h41, por aquele relógio lá, é claro, se Deus quiser, tá bom? Então nós vamos orar e vamos pedir a orientação de Deus para o nosso estudo bíblico da noite de hoje. Feche seus olhos onde estiver, aquiete aí o seu coração e vamos falar com o nosso Deus. Vamos lá. É Maria José, o nome da esposa do Robson. Maria José. Bem-vindos. Daqui a pouco minha esposa vai fazer a gentileza de colocar já ali, depois da oração, tá bom? Vamos orar então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por este momento precioso em que o Senhor nos permite estar reunidos para estudar a Tua Palavra. Senhor Deus, nós somos muito frágeis, muito limitados e em vários sentidos, tanto no aspecto de enxergar
a tua vontade, ó Deus, escrita claramente na tua palavra, registrada nela, como também, e aí talvez resida o perigo maior, quanto ao que diz respeito a praticá-la na nossa vida. É claro que as duas coisas são importantes, mas como praticar se nós não conhecemos? Como conhecer se nós não ouvimos, se nós não lemos, se nós não estudamos a Escritura? Como levar a vida a sério, Senhor, com uma palavra tão séria que é a palavra de Deus sendo negligenciada na vida de cada um? Não permita, Senhor, que nós caiamos nesse laço tão cruel que tanto dano faria para a nossa vida. Porque a tua palavra é remédio para a alma, é alimento para a vida. Tua palavra é o nosso consolo em meio às nossas dores e aos nossos sofrimentos. Tua palavra, Senhor Deus, é a tua presença viva na nossa vida, é o nosso alimento diário, é que nos fortalece e nos dá condições para permanecer em pé em meio às mais difíceis, às mais complicadas situações. Mas o Senhor é conosco. Por isso, Deus bendito, ajuda-nos para que este momento seja tratado com a seriedade que ele requer e que merece. Que o Senhor seja ouvido, que a tua palavra, Senhor Deus, seja considerada com muito carinho e tratada realmente, Senhor Deus, com espírito de disposição para fazê-la no sentido de que nós somos os primeiros beneficiados quando isto acontece. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aí. Eu vou acabar anotando lá o nome da esposa, porque vamos passar já para o versículo da semana, meus irmãos, para a gente ir ganhando tempo, tá bom? É Maria da Conceição, tá bom? Não. Maria José. Presta lá a caneta. Entraram várias pessoas. Tá. Joaninha, Ofrécer, Ana Albertina. A Marta pede oração pelo seu filho. Já ora aí. Aí no final nós vamos orar, tá, Marta? No final do estudo. Muito bem, amados. Vamos ao versículo da semana, que está lá em Tiago. Então, é mais fácil nós irmos lá no finalzinho da Bíblia. Fica logo depois de Hebreus. Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. E antes de 1 Pedro. Tiago, capítulo 1, o versículo 22. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Exortação aí para nós, né? Vamos mais uma vez, então? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus. Não. Amor. Só palavra, né? É. De novo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. No domingo pela manhã, na escola dominical, se Deus assim permitir, então voltaremos a esta epístola, né, a carta aí de Tiago. Bom, deixa registrado, marcadinho, e aí nós voltaremos então em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ok. Então aqui, põe, por favor, Marta, e eu não escrevi, a da Marta não deu para eu colocar, não. E outros que chegaram depois aí, boa noite. A Marta está aqui, orar pelo seu filho. A Gabi, boa noite, Gabi, seja bem-vinda, viu? Quem mais? Maria Xavier e a Fabíola, que acabou de entrar também, tá bom, gente? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico na noite de hoje. Não esquece, seja você, agora aprendi que quando você compartilha, então lá no seu nome aparece assim, compartilhador. Ai que legal, sua parceria conosco, compartilhar aquilo que nós estamos estudando, as reuniões que estamos fazendo, seja na terça, na quinta-feira, seja no domingo às 9 horas da manhã na escola dominical e até no culto à noite, viu, gente? Então, compartilha e vamos multiplicar aquilo que nós temos compartilhado, desculpe a redundância, com vocês aí do outro lado. E a partir desse momento, eu não os cumprimentarei, a não ser já lá no finalzinho do estudo, para nós não interrompermos a nossa linha de raciocínio aqui, ok? E espero que Deus fale profundamente ao coração de cada um de nós. O texto que eu escolhi hoje está num capítulo dos Salmos muito conhecido, Salmo capítulo 37.
Então vai lá no meio da Bíblia e abra a sua Bíblia, mantenha a Bíblia sempre em condições, porque nós vamos ter outros textos. Se não der para abrir na mesma velocidade que nós aqui, não tem problema, tá certo? O importante é que você tenha condições de interagir com o estudo bíblico e até colocando algum comentário aí se você quiser, tá? Então, capítulo 37, versículos 23 a 25, tá bom? Salmo 37, de 23 a 25. O que a palavra de Deus diz aqui? Em vez de abrir no Salmo, minha Bíblia estava aberta em Isaías. Quase não tem diferença, né? a 25. Diz assim, olha, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então nós vamos fazer mais uma oração, e esta oração, o objetivo é suplicar a iluminação de Deus para a exposição que nós faremos agora, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, abre nosso entendimento, ilumina, Senhor Deus, a nossa vida, e não permita que nada externo ou mesmo dentro da nossa mente, em nós, represente, Senhor Deus, algum obstáculo para o nosso aprendizado e para a nossa edificação. Tem misericórdia de nós, rogamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para aqueles que não acompanharam aí a live no domingo à noite, a gente teve alguns probleminhas técnicos que eu já falei, não é? Mas tem a ver com a página, mudou-se a página na hora, mas algumas providências foram tomadas. Mesmo assim, talvez alguém tenha perdido conteúdo de domingo à noite. E nós escolhemos, na verdade, o texto de Paulo, né? Onde Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 4. E aquele texto muito conhecido, que está lá no versículo 13, que nós assim repetimos, falamos, ouvimos alguém falar, eu disse que já chegou a ser e tem sido ainda em muitos lugares, até adesivos para colocar em vidro de carro, né, em para-brisa de carro. Muito bem. Tudo posso, esse é o versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. De muitas interpretações, não que o texto dê margem para várias interpretações, não é isso não. As pessoas acabam interpretando de modo muito diferente daquilo que Paulo está dizendo na verdade. Aí quando nós falamos sobre esse texto, num dado momento quando entramos, na verdade um pouco antes, né? Quando nós abordamos que Paulo disse aprender, que aprendeu, na verdade, viver contente em toda e qualquer situação, incluindo passar fome, nós nos lembramos, eu particularmente, desse salmo aí, Salmo 37, do que está registrado aí no versículo 25. Eu já fui moço, agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Muito bem. Aí, quando eu fiz menção e lembrei desse texto, falei, gente, parece que Paulo e Davi estão falando coisas diferentes. Porque Paulo está dizendo que aprendeu a passar fome. E Davi está dizendo, eu nunca vi o justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o que eu disse para a igreja? Eu falei, irmãos, isso aqui vai ter que ser objeto de estudo e de análise. Então, é o que nós vamos fazer hoje. Já nos debruçamos sobre a epístola de Paulo aos Filipenses e hoje vamos nos debruçar sobre as palavras de Davi para procurar, então, saber o que eles estão dizendo. Uma vez que nós já vimos lá na carta de Paulo claramente o cuidado de Deus sobre ele, né, sobre o seu servo, nesse salmo, depois de uma análise curada, não tão minuciosa e tão profunda quanto o salmo merece, mas nós observamos que Davi não está falando nada diferente do apóstolo Paulo. Como eu já disse reiteradamente, a palavra de Deus, meus irmãos, jamais se contradiz. E enquanto eu preparava, inclusive, este estudo aqui,
fiquei muito feliz ao enxergar mais uma vez, ri sozinho e falei, ai, que perfeição que é a Bíblia. Quando a gente vê uma passagem e lá na frente a gente vê outra, apesar da distância de tempo em que esses homens escreveram, alguns em termos geográficos inclusive, a harmonia da Escritura é uma coisa extraordinária, não é? Bem, o que é que nós temos diante disso, já que eu estou dizendo que Davi e Paulo estão falando a mesma coisa, o que é que nós temos aqui no Salmo 37? Se você quiser voltar ao texto de Filipenses 4, está gravado aí. É só entrar no canal lá da igreja, como eu tenho pedido, está balançando ali, amor. Como eu tenho pedido, você acessa lá o canal, inscreve e você vai ter acesso a todos os vídeos, todas as reuniões, todas as lives que nós já fizemos até hoje, não é? Mas primeiro, antes de nós chegarmos a este versículo, que é o que mais chamou-nos a atenção no domingo, enquanto nós expunhamos o texto de Filipenses, vamos ao contexto, uma olhada assim geral, viu gente? Não também tão aprofundada não, porque nem o tempo ajuda também a gente aqui. Então esse Salmo 37 está nos despertando para uma questão que pode ser muito comum, embora é preciso saber fazer a diferença entre o comum e o normal. Muitas coisas comuns não são normais. Por exemplo, pecar é comum, mas todos nós sabemos que o pecado é uma anomalia. É uma coisa que foi trazida não porque Deus colocou no coração humano, e é uma doença que precisa ser curada. É, portanto, uma anomalia. Mas ele é comum. Como é comum muita gente mentir, é comum muita gente desobedecer, é comum muita gente discutir, se desentender. É comum. Mas não é normal, não para aqueles que conhecem a fé cristã, né? Então, comportamento, o que eu estou dizendo aqui que é comum, embora não seja normal na vida cristã, é aquele que muitas pessoas têm e que tem a ver com esperar que só aconteçam, aí coloco entre aspas, coisas boas na sua vida, e ao mesmo tempo, quando há tanta gente de caráter ímpio se dando bem, coloca entre aspas de novo, em muitas situações. Então eu coloco entre aspas porque o fato de considerar coisas boas vai muito daquilo que a Bíblia é que diz, não do que eu entendo. Muitas coisas que nós consideramos boas, na realidade não são, não do ponto de vista de Deus. Assim como se dar bem, do ponto de vista do mundo, nada tem a ver com a Escritura e a visão de Deus no que diz respeito a se dar bem. Nós vamos ver aqui no Salmo 37, tem tudo a ver com isso. Então, Davi começa o Salmo com esta clara instrução. Veja lá, Márcia vai ler para nós o Salmo 37 no versículo 1. O que é que diz aí, amor? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E além de dizer isso, vejam só, ele está dizendo, o Salmo 37 não é um salmo que Davi escreveu em algum contexto de fuga, em algum contexto de batalha, em algum contexto de pecado que ele tenha cometido, como ele fez muitas outras vezes. Não, esse salmo tem um caráter instrutivo. Então Davi volta-se para o povo de Deus e diz assim, não fiquem indignados por causa dos ímpios, por causa do que sucede na vida deles. Não fiquem indignados. Vejam no versículo 2, o que é que ele diz ainda aí no Salmo 37. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Não há absolutamente em lugar nenhum da Escritura nenhum incentivo a que nós sequer desejemos o modo de vida do mundo. Em lugar nenhum da Escritura. Pelo contrário. A Bíblia nos ensina que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. E que nós devemos rejeitar, condenar as atitudes que o mundo tem por natureza. Então, apesar de nós sermos incapazes de compreender o modo como Deus governa toda a criação, permitindo que determinadas pessoas, como eu disse lá no começo, sejam bem-sucedidas na vida, ao mesmo tempo em que outros tantos são piedosos, fiéis, procuram buscar a Deus, sofrem pra chuchu, então
não entendemos, o fato de nós não entendermos esta maneira como Deus governa a criação, apesar de todas as adversidades a que o povo de Deus é submetido na vida, eu digo hoje e coloco isso como tópico principal do nosso estudo. Deus continua cuidando de nós. Então, o tema que eu escolhi aqui, se quiser escrever aí, né, quem quiser nos ajudar, tem a ver com o cuidado que Deus tem comigo ou para comigo, tá? Então, isto está muito bem posto nos versículos que foram lidos do Salmo 37, 23 a 25. Vamos refletir então sobre este trecho onde nós vamos destacar o seguinte. Primeiro, né, Deus sempre dirige a minha vida. Sempre. O próprio salmista Davi vai falar isto. Ele chama assim, os teus olhos me viram a substância informe. Então, desde este momento, que Davi chama de substância ainda informe, até o último dia da nossa existência, ou seja, Davi está retroagindo ao útero materno, né? Quer dizer, não existe... útero materno. Lá, porque existe útero... não, porque tem útero daquela que não teve filho ainda. Então, aquela que está para ser mãe, Davi se reporta àquele momento da fecundação, e chamando este momento de substância ainda informe. Então, Deus ali já está dirigindo a nossa vida até o último dia da nossa existência no mundo. Ele continuará dirigindo e continuará governando até o dia em que todos nós fecharmos os nossos olhos. Então, por isto, já que eu fiz menção do texto, não há como não invocar aqui o Salmo 139, versículo 16, que a Márcia lerá para nós, que está aí, amor, por favor. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cada um deles escrito e determinado. Essa palavra é muito importante. Escrito e determinado. As duas estão caminhando juntas aí para mostrar o que significa o escrito. Que Deus determinou cada dia. Amanhã já está escrito. Já está determinado o meu amanhã. O meu depois. Cada um deles, cada um dos meus dias. Então, por que Deus faz isto? Porque Ele é Deus. Porque Ele criou todas as coisas com propósitos específicos, cujo principal é promover a sua própria glória. Então, esse é o mesmo objetivo, porque Deus, como Ele dirige os nossos passos, objetivando a sua própria glória, está em harmonia com o objetivo com o qual Ele fez todas as coisas. Lá em Romanos 11, 36, o que é que nós temos aí nas palavras do apóstolo Paulo? Olhem lá. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Exatamente. Nesse texto de Romanos 11, Paulo chegou a um ponto em que não há o que dizer. Porque Deus não tem conselheiro, porque nada existiria sem a sua vontade, uma decisão livre, uma decisão soberana, onde ele define quem será como, quem vai viver como, quem vai viver onde, em que família eu estarei, de que família farei parte, como serão os animais e que quantidade serão, qual vai ser o sexo de cada um, como serão as flores, as árvores, as montanhas e os seres celestes. Tudo por uma livre decisão soberana de Deus. Homem não foi conselheiro. Ninguém estava lá para dizer a Deus. Então o que resta para o apóstolo Paulo em Romanos 11, no versículo 36, dizer o que foi dito aí. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Conclusão. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, não é? Então, é uma glória. Agora aqui, até o bem-estar, digo eu, né? O bem-estar dos filhos de Deus, porque nós estamos tratando de cuidado de Deus. Ele sempre cuida dos seus filhos, sempre cuida de nós. O bem-estar dos filhos de Deus vem em segundo plano.
No primeiro, a glória de Deus, ele faz tudo, dirige a nossa vida, visando a sua própria glória. Num segundo momento, é que Deus, então, vai dirigir a nossa vida pensando no nosso bem-estar. Mas o curioso é que mesmo esse bem-estar tem como objetivo final a mesma glória de Deus. Por que razão? Isso nós vamos ler lá em Romanos 8, 28 a 30, e aí vamos prestar bem atenção, porque vocês vão compreender no final por que o objetivo, mesmo fazendo o bem para mim, o objetivo final é a glória de Deus. Vamos ouvir. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Só um minuto. Aí está o ponto que eu quero destacar. Ele predestinou, destinou antes, finalidade, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, lembre-se, antes disse lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, na sequência, esse bem vai ser mostrado. Pode continuar, amor. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É importante também invocar aqui a justificação que está aí nesse texto. Porque Davi vai usar uma expressão que parece comum. Parece não, é comum, é comum. Mas vou dizer de novo, não é normal. É comum, mas não é normal. A que é que eu me refiro? Davi não está falhando ao registrar isso. Nós falhamos ao entender, ao interpretar isso. Porque ele está dizendo que Deus dirige os passos do homem bom. Deus guia os passos do homem bom. Mas nesse texto de Paulo, em que a Márcia leu, está dizendo ali que aos que chamou também justificou. Por que eu pedi para destacar isso? Vou explicar daqui a pouquinho. No primeiro ponto que nós destacamos aqui, que é esse tópico, Davi mostra que mesmo diante do agigantamento dos ímpios, Deus guia os passos do homem bom. Agora eu explico. Homem bom considerado à luz da justificação. Porque não há entre os homens, eu disse que é muito comum, mas não é normal, há entre os homens entre os homens quem seja naturalmente bom. Não há. Jesus diz que bom só existe um, que é Deus, lá em Marcos 10, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, se nós pegarmos as palavras de Davi e dissermos assim, Deus dirige os passos do homem justificado, nós não estaremos falando, entendendo errado, não. Porque esta é a diferença que é feita em toda a Bíblia. Porque todos nascem com uma natureza inclinada para o que é pecado, e vamos falar sobre isso aqui também. Então, além daquilo que já foi posto, nós ainda temos aqui dois aspectos importantes que merecem consideração. O primeiro deles é o aspecto geral, onde nada e ninguém faz o que quer que seja sem o consentimento, sem a permissão, sem o cumprimento dos decretos de Deus eternos. Ninguém ou nada. Nem animais, nem a natureza, nem o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Nada e ninguém neste mundo dá um passo que esteja fora do determinado desígnio de Deus. Segundo, Deus aí sim, olha, guia os passos de um povo transformado de muitas maneiras. Então, Deus dirige a história e a humanidade e a criação de maneira geral, mas Davi está fazendo a distinção. Deus dirige os passos do homem justificado. Então, este é o segundo aspecto importante que eu destaco aqui.
Por que Deus dirige os passos de um povo, como Deus, na verdade, dirige os passos de um povo transformado? Seja por meio das instruções dadas na sua palavra esta que o mundo não conhece, porque não quer conhecer, seja por meio da sua providência, que é manifesta em cada detalhe da vida. Tem muita coisa que acontece que nós não temos qualquer ingerência, mas elas continuam acontecendo, seja por meio da voz da consciência. Algumas pessoas dizem, Deus me diz. Podemos entender desta maneira se nós formos compreender que através da nossa consciência, Deus, porque se eu ouço uma voz diferente, é melhor consultar um médico. Porque a maneira básica, fundamental de Deus falar a nós, né, o método através do qual Deus nos fala, a priori é a sua palavra. Uma vez conhecendo a sua palavra, Deus fala através de uma consciência que está sendo moldada segundo esta palavra. Agora, Deus também fala através da sua providência, usando pessoas, usando situações, ele também fala. Então, Deus faz isto mostrando, meus irmãos, meus queridos, a total e contínua dependência que todos e tudo tem dele. Todos. Tudo que há no mundo, tudo que há no universo criado, tudo que está aí, depende inteiramente de Deus. João Calvino diz o seguinte, que Deus faz isto, observe, interpretando este salmo aí, Deus faz isto, visto que os homens, por sua própria força, não seguem o que é justo e certo, mas só até onde o Espírito de Deus os dirige. Então, sem Deus, o homem está entregue, é o que eu vou dizer agora aqui, à própria vontade. O seu coração se inclinaria para o que é próprio da sua natureza, ou seja, seguir as vontades e os desejos dos ditames da sua própria consciência, do seu próprio arbítrio. Sem querer tomar conhecimento se existe Deus, que Deus pensa, o que é certo diante de Deus, o que deixou de ser. Não. O homem entregue, o homem sem Deus, o homem sem esta transformação, ele está entregue a esta vontade inclinada, em última análise, ao que é pecado. Porque esta vontade natural do ser humano geralmente se choca com a vontade de Deus, e isto tem a ver com o texto que nós lemos recentemente, na terça-feira, Isaías 55, 8 e 9. O que está aí, amor? Observem a diferença posta pelo profeta sobre vontade humana, pensamento humano, caminho humano, vontade de Deus, pensamento de Deus e caminhos de Deus. Vamos ver. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso fica muito claro, não fica? Na terça-feira nós falamos aqui. Agora, para continuar ainda, lembrando quem é o homem de quem Deus dirige os passos, é só ir até o Salmo 1. É do caminho destes homens, homens que conhecem a vontade de Deus e buscam andar nela. É desses homens que o Senhor se agrada, não de todos, né? Porque está aí no texto que nós lemos, no seu caminho se compraz. Então vamos ver lá, Salmo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Às vezes eu digo assim, né? Deus não conhece também o caminho dos ímpios? Conhece,
Mas o que conhecer é esse? Que conhecimento é esse aí? Não é outro, não. É aquele de Romanos 8 lá que foi lido aqui agora. De trabalhar o coração do ser humano para que ele chegue à estatura de Jesus Cristo. Isso é o que está em questão. E aqui o texto do Salmo 1 está mostrando que o Senhor dirige os passos deste homem. Nele Deus tem prazer, diferente dos ímpios, que são como a palha que o vento dispersa. Então termina o Salmo, o capítulo 1, dizendo assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor dirige os passos do homem justificado, nas palavras de Davi, do homem bom, e no seu caminho se compraz, mas o caminho dos ímpios perecerá. Matthew Henry, que é um dos outros intérpretes que eu tenho invocado, João Calvino, Matthew Henry, William Hendrickson, né? Hoje vou citar outro aqui, então vários aí têm sido citados, e Matthew Kistemacher, Packer tem sido citado, Pink tem sido citado. Então, o que Matthew Henry diz? Que Deus tem prazer no caminho do homem bom, já que como Deus ama a sua própria imagem sobre nós, coisa linda, ele se agrada do que está debaixo da sua direção. Isto é o que Matthew Henry vai dizer. Então, este é o resultado natural de alguém andar segundo a vontade do Senhor. Ou seja, Deus é glorificado, Deus é satisfeito, Deus se alegra com a sua vida. Diferente do que acontece com o mundo. Porque em relação ao caminho do mundo, dos ímpios, é o que o salmista já disse, ele perecerá. Então, a esta altura, eu faço a seguinte pergunta: e se as coisas não derem certo, se algo sair errado, se eu perco o meu emprego, se eu adoeço, se eu não consigo conquistar o que eu tanto sonhei na vida, se eu sofro muito, ou se perco alguém que eu amo? Tem muita gente perdendo, tanta gente que ama aí. Pergunta é: como Deus está guiando os meus passos? Como seria eu, este homem justificado, que Deus está cuidando? Né? Se há tanta gente má neste mundo que continua se dando bem, tem gente que nem Covid pegou. Lindo. Esta é a matéria que nós vamos abordar no segundo ponto, levando em consideração que, primeiro, Deus dirige a nossa vida. Segundo, um filho de Deus não vive prostrado. Então, note o que diz aí o versículo 24 do Salmo 37. Então, vou repetir o segundo ponto. Um filho de Deus não vive prostrado, tá bom? Salmo 37, 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Muito bem. Todos pegaram o primeiro ponto aí, amor? Pegaram? Sim, a Sulamita está pertinho. Sulamita, muito obrigado. Está esperta no gatilho, né, Sula? Então vamos lá. Embora seja natural compreender que o texto se refere a alguma queda de caráter moral, é muito comum isso aí. Algum tropeço em relação a fazer a vontade de Deus, a pessoa deixou de fazer, então caiu, né? E as pessoas vão lá esse texto e dizem assim: olha, mas está lá, se cair não ficará prostrado. Mesmo sabendo que é possível e que, uma vez acontecendo, Deus de fato não deixará que um filho seu fique prostrado porque caiu em alguma cilada, tropeçou em termos morais, né, pecado, etc. Contudo, o ensino envolve algo mais. Calvino diz que Deus está tratando da felicidade dos santos e não de uma situação pontual, específica ou pecaminosa. Então aí eu vou citar outro intérprete aqui deste mesmo texto, chamado Derek Kidner, ou Kidner, não é? Ele diz assim: o tipo de queda considerado no versículo 24 é uma calamidade mais do que um declínio moral, julgando-se pelo contexto. Então, é só olhar o restante do capítulo e nós vamos ver que Davi não está tratando de algum pecado específico.
Não é? Então, se o meu filho cair, não ficará prostrado. Por quê? Haverá altos e baixos na vida de um filho de Deus, mas a sua mão é firme e Deus a estenderá sempre e vai erguê-lo das suas dificuldades, das suas lutas, das tribulações intensas pelas quais todos os seus filhos passam. Qualquer servo de Deus pode ter que lidar com a angústia, ter uma vida rodeada por problemas que ele se vê incapaz de resolver, questões que, apesar de ele não ter provocado, existem pelo simples fato de ele estar no mundo. Não é? Quando em alguma situação extrema nós estamos conversando com algum membro de igreja, situações difíceis demais, e ele pergunta, mas por quê? Por que isso tem acontecido comigo? E geralmente a resposta que eu dou é porque nós ainda estamos no mundo. O mundo não é o nosso lugar final. O mundo não é a nossa casa. O mundo não é o lugar que Deus preparou para que nós vivêssemos eternamente. E a isto agregue-se que o pecado está no mundo, que o inimigo impera no mundo. É o império do nosso inimigo, arqui-inimigo de Deus. É o império. Então, enquanto nós estivermos no mundo, haverá sofrimento, haverá lutas, haverá muita dificuldade. Então, um mundo cheio de desajustes, um mundo de injustiça ou injustiças, um mundo de fatores que não contribuem para que as pessoas sejam melhores. O mundo não. Pelo contrário, grande parte das condições que o mundo oferece, ou que a sociedade oferece, em que nós estamos aí vivendo, são antes uma ameaça à integridade espiritual, moral e até física de quem está se esforçando para buscar a Deus. Mas Davi diz que se ele cair, não ficará prostrado. E aí, Matthew Henry mais uma vez vai dizer aqui, Deus será a força do seu coração quando a sua carne e o seu coração falharem e o sustentará com os seus confortos, de modo que o espírito que ele tem não falhará diante dele. É como o apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essas palavras, meus irmãos, estão em perfeita harmonia com o que Paulo escreveu aos Filipenses, que foi objeto de análise no domingo à noite. Os justos não ficam prostrados, não perdem a confiança, não perdem a fé, não perdem a coragem. Eles suportam com uma resistência incrível, sobre-humana, todo o peso que cai sobre eles. Eu não estou dizendo que o justo não chora, que o justo não se entristece. Eu não estou dizendo que ele sofre. Eu estou dizendo exatamente ele sofre. Sofrimento envolve lágrimas, muitas vezes. Sofrimento envolve um aperto muito grande no coração. Mas ele suporta, porque Deus é com ele. Citando ainda João Calvino, né? Vou citar Calvino aqui algumas vezes, mas eu chamo a atenção para a seguinte interpretação. Escutem bem. As misérias dos santos são tão temperadas com a misericórdia paternal de Deus que não se deixam cair sob a sua desgraça, ou sob a sua carga, desculpem. Então, Calvino está dizendo que os servos de Deus não cairão por causa do peso da sua carga. Mas mesmo se caírem, Calvino diz, não se deixam submergir em destruição. Eles são frequentemente afligidos e prostrados por várias provações. A única diferença, diz Calvino, existente entre eles e os ímpios e os incrédulos, é que as suas quedas não são fatais. Que isso fique bem claro. Os santos são não só submetidos a frequentes aflições nesta vida, são visitados com provações diárias e, no entanto, nunca são esquecidos pelo Senhor.
Nunca. A mais leve queda seria suficiente para nos destruir totalmente se nós não nos apoiássemos nas mãos do Senhor. Calvino está dizendo isso aqui. O texto já diz, não é? Se um filho meu cair, não é? Ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. Vejam ainda, se o ímpio, para derrubar e destruir a vida de um ímpio, bastam pequenas coisas. Mas vejam o que Salomão diz em relação aos filhos de Deus, lá em Provérbios 24:16. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Observem, nós estamos em tempo de calamidade, não é isto? Quando a Bíblia fala sobre cair, perecer não só fisicamente, mas um perecer eterno, tem uma conotação muito mais profunda. Então, quando Deus decretou que a morte viria por causa do pecado, ele não decretou a morte apenas no aspecto físico e apenas para o ímpio, não. A morte veio no aspecto físico para todos os homens, e veio no aspecto eterno para aqueles que relutam contra Deus e insistem em rejeitar a pessoa de Deus, sua vontade, e outros fazem ainda pior porque lutam contra ela. Então, embora nós tenhamos muitos exemplos na Bíblia de situações onde homens e mulheres de Deus caíram e foram sustentados pelas mãos de Deus, eu encontro, meus irmãos, na pessoa de Jó, um dos nossos maiores exemplos. A queda que Jó teve não tinha nenhuma relação direta com algum pecado que ele tenha cometido, ou que ele houvesse cometido. No entanto, Jó enfrentou problemas que nenhum de nós aqui jamais conheceu. Jó era um homem de muitas posses, pai de 10 filhos, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitos empregados e, segundo os relatos bíblicos, Jó era o maior de todos os do Oriente. Lá no capítulo 1, versículo 3 de Jó. Pode ler, amor, por favor. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E apesar de ser temente a Deus, de acordo com Jó 1, só vai confirmar isso, que Jó era um homem temente a Deus, Jó foi afligido, na verdade, duramente. O que aconteceu com ele? Perdeu todos esses bens mencionados aí e ainda foi acometido de uma terrível doença que o deixou com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Pode ler o versículo 7 do capítulo 2, amor, por favor. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mas observe, ele não permaneceu prostrado. A mão de Deus era com Jó. Embora a sua mulher tenha dito para ele amaldiçoar a Deus, veja a resposta que ele dá no versículo 10. Bom, vamos ler o 9 e o 10, não é? Do capítulo 2 de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Essa não foi a causa, não? O pecado não foi a causa das tribulações e do sofrimento. Um pecado cometido, um ato isolado. Não foi. Mas Jó estava no mundo, né? Então esta é a ênfase do segundo ponto do nosso estudo de hoje. Ou seja, um filho de Deus, se cair em condições de dificuldades extremas, necessidades extremas, tribulações fortíssimas, ele não ficará prostrado, porque o Senhor segura firmemente na sua mão. Por fim, agora sim nós chegamos ao ponto que acabou motivando o nosso estudo de hoje, que está aí no Salmo 37, versículo 25, desculpem. Salmo 37, 25.
fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, vamos lembrar lá no início. O tema é Deus cuida da minha vida, não é? Não, desculpe, né? Deus está... Eu vou ter que voltar lá porque eu não pus o tema aqui embaixo, não. Olha que coisa. O Senhor deu o cuidado de Deus. Cuidado de Deus que Deus tem conosco. E aí então nós vimos num primeiro momento, no primeiro tópico, uma vez que Deus, né, cuida de nós, Ele sempre dirige a minha vida. No segundo momento que acabamos de ver, o Filho de Deus não vive prostrado. E agora, em último lugar, vamos ao texto que acabou sendo o resultado da nossa meditação, não é? Terceiro lugar, os santos vivem sempre satisfeitos. Os santos vivem sempre satisfeitos. Davi tinha conhecimento, meus irmãos, de muitas realidades que iam além da expressão que ele utilizou quando ele disse: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós pegarmos superficialmente, né, o que está sendo dito, vamos pensar assim, então Davi, que viveu aproximadamente 110 anos, desculpem. Então Davi nunca viu, nesta sua vida, 110 anos ainda é uma vida curta, né? Segundo Tiago diz lá, é uma vida que passa rápido, como neblina. Então, vamos imaginar que Davi estivesse dizendo assim: eu realmente nunca vi um servo de Deus pedindo comida, vivendo nas ruas, mendigando, até porque isso, lá na lei dada a Moisés, é apontado como uma maldição de Deus. Uma pessoa ir parar na sarjeta não é uma bênção de Deus. Ninguém vai encarar como uma bênção de Deus. É uma bênção estar na sarjeta, morrendo de fome e perecendo de frio ou de calor, quando o calor é intenso e outras... Não, não é. Lá, Moisés vai dizer que não é. E nem é preciso ficar martelando muito isso, porque todos nós vamos compreender que de fato não é. Bênção é ser retirado desta condição, né? Então agora, Davi não está dizendo isto que seria muito comum concluir. Por quê? Davi sabia que no mundo inteiro e em outras épocas havia casos de servos de Deus que enfrentaram situações de muita necessidade. O próprio Davi enfrentou. Quando fugia de Saul, ele correu à casa de determinado cidadão, que agora eu não lembro o nome, para pedir pão. E Davi estava faminto, fugitivo, fugindo de Saul. Outro dia a gente fala sobre essa história aqui, porque ela é interessante, viu? Davi passou fome. E ele que enfrentou a fome está dizendo: eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas há outros antes de Davi. Abraão, Isaac. Nós vamos ver dois textos apenas aí. Gênesis 12, 10 e Gênesis 26, versículo 1. Veja lá, amor, por favor. Gênesis 12, 10. E 26, 1. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abraão saiu de onde estava porque havia fome e foi para o Egito. Então enfrentou fome. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Agora vejam o seu filho Isaac lá em Gênesis 26, 1, que diz aí: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então Isaque também passou um período de fome. Homem que é utilizado como referência, faz parte daquele rol dos patriarcas aí, filho de Abraão. Então é nesse ponto que pode surgir um conflito na mente humana aqui, meus irmãos. Porque se eu compreendo que o justo nunca vai passar qualquer necessidade, ao mesmo tempo, eu vejo na Escritura tantos santos que padeceram de todo tipo de males. E vejo ainda nos nossos dias muita gente a enfrentar muita dificuldade, muita luta, muita tribulação. Como eu posso entender o que Davi está dizendo então no versículo 25 do Salmo 37? Meus irmãos,
Há muitos comentaristas que divergem sobre o entendimento dessa passagem aí. Mas eu vejo o próprio Salmo 37, o próprio Salmo 37 mostra que não convém, não é correto concluir que essas palavras são uma afirmação contundente de que o servo de Deus nunca passará qualquer tipo de necessidade. Não precisa ir muito longe, não. O Salmo 37 mostra isto. Davi está nos oferecendo o contexto suficiente para entender o que está falando aqui. Ele compara, este é o cerne do Salmo 37, Davi compara o sucesso do ímpio com o questionamento dos santos em várias partes do Salmo 37. O que ele está procurando fazer? Com que esses santos lancem os seus olhos para as promessas de Deus. O que Deus promete àqueles que confiam nele. Então, já lemos o Salmo 37:1. Vamos ver o versículo 2. E aí são vários versículos do mesmo Salmo. Salmo 37:1. Agora em 1 de Pedro. Salmo 37:1. Aí vamos ler o versículo 2, apenas para confirmar o contexto. Para que Davi está apontando? Para o que é que ele chama a nossa atenção? Então vamos lá. Versículo 1, depois o 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. 2, Já li. 7-13. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Riciar dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Veja como Davi joga e lança a visão para um futuro onde tudo vai ter um fim. E assim ele consola os leitores, ele instrui os leitores. Não te indignes, não se revolte, tenha paciência. Veja ainda o versículo 16, 17, vamos lá. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Palavra dura, né, em relação ao ímpio, né? Mas a palavra de Deus para os seus filhos são extraordinárias. Versículo 17. 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. 34 e 38 para finalizar aí. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídas, a descendência dos ímpios será exterminada. Então observe que Davi nos oferece todo um contexto favorável para entender o que ele está dizendo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi, né? A sua descendência, na verdade, né? A mendigar o pão. Então, nessa comparação, fica evidente que mesmo que os homens maus vivam fartamente, dominantemente nessa vida, toda essa pompa, todo esse domínio, essa grandeza é transitória, é instável, é insatisfatória. E ela terá um fim trágico, diferente da realidade dos que temem a Deus, ainda que nas palavras do apóstolo Pedro, eles sejam contristados por várias provações. Nós já lemos esse texto aqui, mas acho que vale a pena dar uma passada, né, amor? 1 de Pedro 1, 3-7. 3-7. Estamos caminhando para o final, gente.
Um pouquinho de paciência aí, tá bom? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A promessa é para a revelação de Jesus Cristo. É claro que há muitas bênçãos que vêm para a nossa vida já, principalmente as de caráter espiritual, mas eu vou me delongar muito sem entrar nesse mérito. Então vamos trabalhar nesta visão escatológica, e que tudo que nós estamos passando hoje terá um fim, mas enquanto nós enfrentamos, a Bíblia não esconde que nós vamos enfrentar. A Bíblia apresenta isso que Davi está dizendo, eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo ser abandonado por Deus. Nunca vi a sua descendência sendo amaldiçoada por Deus, nunca, mendigando o pão, não. Então, mesmo que seja bíblico e, portanto, verdadeiro que Deus abençoe o seu povo agora, com benefícios materiais temporais, o justo não deve se basear nisto e nem viver em função desses valores, porque, como é dito, eles são transitórios. Então, é sempre oportuno lembrar das palavras ditas pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia nos seus próprios recursos, nas suas próprias condições, faz da carne o seu braço forte. Né? Então, finalizando aqui, vou usar as palavras de Calvino mais uma vez, gente, porque eu não saberia dizer isso melhor. Com respeito às bênçãos temporais que Deus confere a seu povo, não se pode estabelecer uma regra definida e invariável. Há várias razões porque Deus não manifesta seu favor de forma equânime, quer dizer, equitativa, né, a todos os santos no mundo. Uns são mais, outros são menos favorecidos. Ele castiga uns enquanto poupa outros, diz Calvino. Ele cura os males secretos de uns, ao passo que não cura a outros. Ele prova a paciência de uns, de acordo com o espírito da resistência que ele próprio dá. Pode suceder que a bênção divina se manifeste na vida das pessoas de um modo geral, independente de ter sido convertido ou não, e, no entanto, alguns dos santos, embora lá o ímpio esteja sendo beneficiado, é possível que alguns dos santos estejam sendo atormentados, diz Calvino, com pobreza. Por quê? Para quê? Está na palavra de Deus para o seu próprio bem. Nós lemos em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se suceder que algum dentre os fiéis for conduzindo a mendicância, que ele erga sua mente para o alto, para aquele bendito estado no qual Deus os recompensará sobejamente por tudo quanto ele é agora, né? Por tudo, na verdade, quanto agora é desejado nas bênçãos dessa vida transitória. Então, tem coisa que a gente deseja para essa vida e talvez nós nunca vamos alcançar. Mas calma, a eternidade é logo ali. E o que está reservado lá transcende a tudo de melhor que a mente humana seja capaz de imaginar e já tenha conhecido nessa vida. Outro comentário feito por Calvino ainda, bastante oportuno, é o seguinte: se Deus às vezes envolve os fiéis nos mesmos castigos pelos quais ele toma vingança dos ímpios, como eu vejo a pandemia aqui, né? Sendo eles, por exemplo, afetados pelas mesmas doenças, Calvino não viveu esse tempo nosso. E olha o que ele está dizendo.
Não há inconsistência alguma ao Deus agir assim. Porque embora os cristãos, os santos, não cheguem a menosprezar a Deus, nem se devotem em piedade, nem ainda hajam segundo a sua própria inclinação, nem cedam totalmente à influência do pecado como fazem os ímpios, meus irmãos, diz Calvino, todavia, eles não se acham isentos de toda culpa. Todos nós somos pecadores. Em algum grau, eu digo, se Deus resolver me condenar, Ele é justo, porque eu sou pecador. Se eu estou enfermo, se eu estou morrendo, se eu estou com dificuldades extremas, é justo porque eu sou pecador. Mas se eu sou abençoado, não é mérito meu, é favor, é graça. Então, em última análise, Davi está mostrando o que com este texto? Que Deus faz tal provisão para o seu próprio filho. Desculpem, Deus faz tal provisão para seu próprio louvor, né? Que vivendo contente, não é, tá certa a minha colocação, eu errei na redação aqui, ó. Deus faz tal provisão para os seus próprios filhos, né? Vou colocar isso aqui porque faltou para mim aqui, que vivendo contentes com a sua sorte, eles nunca são consumidos pela carência, porque vivendo de maneira simples, satisfeitos com pouco, sempre possuem o suficiente, como diz Paulo em Filipenses 4,12, que nós lemos no domingo à noite. Sei passar falta e sei também ter abundância. Então aqui, o que é que nós temos no Salmo 37? O mesmo que nós temos em Filipenses 4. O mesmo ensinamento que Paulo traz, né, mostrando que nós precisamos viver contente em toda e qualquer situação. Então a minha oração, meus queridos, é que Deus nos oriente, que Ele nos ajude em mais este importante aprendizado e nos dê paciência, porque o mundo é isto, cheio de desafios, de problemas e de sofrimentos, mas um servo de Deus não é sucumbido, ele não é destruído, ele permanece firme olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Eu rogo assim que Deus nos abençoe. Amém. Não vai dar tempo para cantar, amor? Ou vai? Vamos orar, né? Você que manda. São 8, eu passei 3 minutos do horário que nós começamos, né? Então eu creio que o melhor aqui é orar, né, gente? Ou então a gente canta um cântico curto aí, pequeno, né? Vamos cantar um cântico para terminar, né? Faz bem. Cantar faz muito bem a alma. Salmo primeiro tem a ver com o estudo dessa noite. Tira o microfone. Venha vento. Lá agora. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água,
que Deus nos ajude a ser este homem aí bem-aventurado, não andando, não se assentando com os ímpios e não fazendo parte de um contexto reprovável diante do nosso bondoso Deus. Vamos orar. Vamos continuar também em oração pelo irmão do Frester. A Laís pediu oração pelo seu irmão André e a sua cunhada que contraíram aí o Covid. Orar pelo filho da Marta, né? Nossa querida irmã pediu também. E pela Bárbara, sobrinha da Joaninha, que aguarda aí a cirurgia para o coração. Tem as amigas da Loide aí que nós esquecemos. Também a Mércia e a Silvia. Vamos anotar aqui para nós continuarmos em oração. E acho que o Celso também pediu. Teve um pedido e sua prima, né, Celso? Vamos orar aqui pela Mércia e Silvia. E a prima, acho que é a prima dos Celso. É isso aí. Vamos lá então, gente. Fecha os olhos aí e nós vamos fechar aqui e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus querido, obrigada, meu Pai, porque em todo o tempo a tua bondade, teu amor, teu amparo, Senhor, ele vem sobre nós, que somos os teus filhos. Obrigada porque o Senhor não nos dá a aprovação que não podemos suportar. Obrigada porque o Senhor é fiel e está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, nós nesta hora te agradecemos pelo estudo, rogamos que o Senhor nos encoraje, que o Senhor coloque tua palavra no nosso coração, ó Deus, e nos ajude a praticá-la, mostrando a este mundo como vale a pena, Senhor, servir-te, como vale a pena, Senhor, ter o Senhor como alicerce da nossa vida, que nos segura pela mão e mesmo quando caímos, o Senhor não nos deixa prostrados, o Senhor nos levanta, Pai. Nesta hora queremos interceder, Senhor, pelo irmão do Frester, abençoa, Senhor, cura, abençoe o André também e a sua esposa, seja com eles, ó Deus, curando desta enfermidade do Covid, o filho da Marta também, Senhor, tenha misericórdia, a prima do Celso, ó Deus, abençoa, que ela consiga, Senhor, sair do hospital, a Mércia, a Silvia também, ó Deus, muitas são as nossas aflições e nos entristecemos, ó Deus, por causa dessas pessoas que amamos, que acabam adoecendo, mas nós confiamos no Senhor e no teu poder e sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Seja com a Bárbara também, que aguarda, ó Deus, uma cirurgia para o coração, ó Deus amado, dê paz a ela e que na hora certa o Senhor ajude, abençoe, abra as portas para que ela faça essa cirurgia e seja bem sucedida, meu Deus. Abençoe os planos do nosso coração, que possamos confiar no Senhor, descansar na tua providência. Nos dê sempre a esperança de dias melhores, a esperança de que o Senhor está em todos esses dias, aqueles dias que parecem ruins, nublados para nós, difíceis, e nos dias alegres também, ó Pai amado. O Senhor está em todos eles, nos ajudando e nos abençoando. Guarda-nos, Senhor, neste final de semana. Abençoa todos nós, livra-nos do mal, seja com todos que estiveram conosco, abençoe suas famílias, ó Deus amado, supra, Senhor, as necessidades do teu povo, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora então chegou a hora de dizer tchau, né? Deixa eu ver. Amanhã é aniversário do Jonathan, o Delta. Nós vamos orar por ele, viu? Agradecer a Deus só vi agora. Pelo aniversário do Jonatas. 18 aninhos. Então, olha, Parabéns, gente, boa noite aí, Ronieres, Luzia, Deus abençoe, Elaine, Sidó, Cariane, Noel, Laís e Dona Zilda, presbítero Bonora, sua esposa, Dona Heloísa, Maria Lúcia, Gabi, João Inair, Celso Couto, Delmarque, Jussiane, a Rosa Onofre, a Rosângela, Dona Dulce, Seu Nilson, Will Ramos, Elias Feitosa, Lina Navarro, Ana Lúcia, Lídia Presbítero Garmes, Maria de Jesus, Claudemir, Ivaldete Ferreira, Edna e Jean, Robson Quadros, Frester, Maria Xavier, Marta Elias, Fabiola, Ana Albertina, Joaninha,
e Lafayette, Sulamita e Nuno, Renata Cardoso, Ana Lúcia, Guilherme, Ana Lúcia eu falei aqui, eu acho. Ana Lúcia Onofre. Guilherme, ok. Guilherme Damares, Gabriel e... já tem nome o Gael? É o Gael. Ah, o Gael, ok, que bom. Niceia, Presbítero Bill, Beth, Dona Alvina, Rose, Vitor, Isailton, Sampaio Lloyd, Vanessa Teles, Presbítero Osmar, Ângela e Cíndila. É isso aí, gente. Acho que eu falei todo mundo, né? Deus abençoe vocês. Seu João Costa também pede para orar pelo Esdras e a família que também contraíram aí o Oh, Covid. meu Esdras, pai. Noêmia, Oh, está em Senhor. oração, seu João Costa. Vamos orar sim, Deus tem misericórdia, porque o período não é nada fácil, mas Deus é conosco, Ele tem cuidado de nós, viu? Vamos seguir nessa confiança. Uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês e até breve, se Deus quiser. Bom, Eu tenho que desligar. por favor.